Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nos pas deprecationes, ne desficias in necessitatium. Bronze Podcast número 38. Comigo, Diogo Bronze. Hoje no podcast vou falar sobre São José. São José é um santo que me tem procurado bastante, ao contrário daqueles santos que por devoção nós vamos atrás deles. Há santos que parece que nos andam a perseguir e a caçar aos poucos. E São José tem sido assim. Uma história que demorou tempo, o seu tempo. Eu, desde que fui batizado, São José não estava entre os meus santos preferidos e agora penso que é o santo por excelência ao qual eu recorro e também um santo que me tem ajudado a compreender o papel de pai, o papel de católico e também o papel de homem, que é um grande assunto que poderíamos hoje mencionar também e que está relacionado com São José, a virilidade masculina ou a falta de virilidade masculina que vemos hoje no mundo. São José tem feito uma história muito curiosa comigo, ou eu com ele, mas neste caso achei por bem em março falar sobre este santo que, ao contrário de todos os outros santos, pronto, a maioria dos santos são todos os outros, mas a maioria dos santos são santos, pessoas que viveram uma vida virtuosa e que de uma forma ou de outra eram um outro Cristo. São José é diferente. São José não era uma pessoa como nós, no sentido em que está na história e tem uma vida completamente banal, como todos os outros santos, e utilizam essa vida para santificar não só a sua alma, mas também a alma dos que os rodeiam e da Igreja. São José foi escolhido pela providência divina para uma série de papéis e de tarefas que eu vou mencionar no podcast. Mais à frente vão poder perceber quais é que são as excelências de São José, onde é que São José nos pode ajudar. Também vão poder perceber as meditações ao longo da história e da forma como tem sido São José introduzido na história da Igreja, porque, por incrível que pareça, nem sempre a Igreja teve uma grande devoção a São José. Quando eu digo Igreja, claro, a Igreja sempre teve, como corpo místico e perfeito de Cristo, mas a Igreja, quando fiéis pessoas, a devoção de São José não era tão difundida como a devoção, por exemplo, como é óbvio, Nossa Senhora e outros santos. Então, o que é que eu ia começar por aclamar? Ia começar por mencionar 5 excelências de São José. É preciso não esquecer que este homem foi escolhido pela providência divina para fazer parte da redenção dos homens. Ao contrário de todos os outros santos, como eu dizia, o seu sim também fez parte da história de Cristo, da história da salvação, e ainda hoje o seu sim, o seu sentimento, o seu silêncio e todo o seu comportamento como homem está completamente vincado naquilo que é a história da salvação, a história do catolicismo. Portanto, as 5 excelências de São José quais são? Primeiro, homem justo. Segundo, esposo de Maria. Terceiro, pai nutritivo de Jesus. Quarto, patrono da Igreja Universal. E quinto, padroeiro da boa morte. Eu agora vou explicar como é que estas 5 excelências podem ser melhor entendidas. E, portanto, quem poderá cantar, neste caso, as glórias e excelências do glorioso São José? Quem poderá exaltar a dignidade deste santo, que ultrapassa todos os santos do Antigo e Novo Testamento, excepto a sua Santíssima Esposa, a Mãe de Jesus? Este santo patriarca tem tantos títulos que levaria dias e dias a explicar a sua elevada dignidade. E, portanto, na ladainha de São José, um exemplo apenas, vejamos os títulos que a Santa Igreja lhe aplica, inúmeros, entre os quais esposa das virgens, terror dos demónios, inúmeros títulos que nós podemos já ver latentes e vincados na ladainha de São José e que já nos dão uma ideia de quem foi este homem. Portanto, vamos então explicar estes 5 atributos, títulos ou excelências. Primeiro, como homem justo. O Santo Evangelho chama a São José de vir justus, ou seja, homem justo. E o que significa justo? Em linguagem bíblica, significa santo, perfeito. E isto significa que ele era um homem que dava a cada um aquilo que lhe era devido. É isso que é ser santo, é ser eterno, é ser
permanentemente justo e atribuir a cada qual o que lhe é devido. E São José deu a Deus o que lhe pertencia, ao seu próximo o que lhe pertencia e a si mesmo o que lhe pertencia também. São José estava com Deus porque cumpriu cuidadosamente os 3 deveres que o homem tem para com ele, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. E foi isto que São José fez em toda a sua vida. Louvou a Deus como um bom israelita, reverenciou, dando ao seu filho, Jesus, que era Deus, o culto que lhe devia, e submeteu-se à sua vontade, cumprindo exatamente com grande respeito e supremo amor todas as decisões que Deus lhe manifestou. Ele foi sempre obediente, sendo fiel a Deus toda a sua vida, não como nós, que só damos a Deus pedaços, partes e alguns poucos minutos do nosso dia. Portanto, São José estava com o seu próximo em todos os momentos, especialmente com a sua noiva e com Jesus, os seus próximos por excelência, devido, claro, à sua vocação. São José praticava a caridade perfeita, dando-lhes a eles o que lhes pertencia, trabalhando, suando, oferecendo a sua vida por eles. Doando-se totalmente por eles, nunca os desagradou, nunca lhes negou o que lhes pediam. Aliás, São José praticou a caridade e a bondade num tal grau perfeito e heroico, e isto nota-se na delicadeza com que tratou sempre Maria Santíssima, com todo o respeito e, claro, com o amor com que tratou Jesus Cristo. O que é que São José deu a si próprio? Podíamos perguntar o que é que ele devia a si próprio. Bom, a humildade. Ele é o santo da humildade, do silêncio e da obra feita, do trabalho. Nas palavras de Santa Teresa, diríamos que ele andou na verdade e por isso viveu a vida que o Senhor lhe destinou com humildade. Não nos chegou uma única palavra de São José, ou seja, se vocês abrirem o Evangelho, não vem uma única palavra de São José, vem apenas as interações que ele tem com o anjo. E isto é um silêncio que é um silêncio eloquente. Tal era a vontade de Deus e São José aceitou-a com relutância, não à força, não com desagrado, mas com grande contentamento. O que é que ele queria se não viver uma vida humilde e desaparecer por completo? A sua missão era apenas ser guardião de Maria e pai nutritivo de Jesus, e uma vez cumprida esta missão, desapareceu, morreu e não sabemos mais nada sobre ele. É o mestre do protagonismo católico. Contemplemos então a humildade deste homem. Esta humildade prolongou-se mais tarde também na Santa Igreja, de tal forma que nos primeiros séculos, como eu mencionei antes, quase não há devoção externa em sua honra. O culto ao Santo Patriarca tem crescido, como o sol que quando nasce é apenas uma aurora e ao longo do dia, claro, vai brilhando e brilhando e aquecendo e aquecendo. E assim tem sido com este santo. E uma das pessoas que mais contribuiu para difundir este culto na Igreja foi sem dúvida Santa Teresa de Jesus. Ela que era muito dedicada a São José, contando a todos a sua devoção, que recomendou com aquela frase escrita na sua vida, cito: "Não sei se ele me negou alguma coisa que eu lhe tenha pedido. Experimentem vocês mesmos, perguntem-lhe e verão que grande poder ele tem." Fim de citação. E de facto, o povo cristão, o povo simples, claro, fez o teste e a sua devoção se tornou cada vez mais difundida e a Igreja começou a estudá-lo com os seus teólogos e os santos começaram a torná-lo conhecido. E aqui os milagres, favores e benefícios foram-se materializando ao longo dos anos. E São José então hoje ilumina a Igreja como um sol. Ilumina não só a Igreja hoje, mas também a história da Igreja. E diz-nos a nós, como homens, especialmente como homens, como devemos agir com as nossas esposas, como devemos agir, acima de tudo, com Jesus e, acima de tudo, com a Igreja. Quando eu menciono esta questão ao cabo desta forma de São José desaparecer, de facto, ele é o mestre do protagonismo católico. Nós, católicos, o nosso grande objetivo é desaparecer, claro. Há pessoas que pelo seu carisma e pela sua vocação não podem desaparecer, mas que desapareçam sim os vícios, o homem velho, que desapareça a nossa imposição e a nossa vanglória, a nossa imposição como pessoa. Que cresça Cristo em nós. O segundo título de São José, esposo de Maria, é que pode parecer como é que se pode louvar um homem cujo um dos títulos é ser esposo de uma pessoa. Ora, porque esta pessoa é nada mais nada menos do que Nossa Senhora. E portanto o segundo título de glória de São José é de ser o esposo de Nossa Senhora. E diz-lhe o anjo: não tenhas medo de receber a tua noiva em tua casa. E portanto isto mostra que ele era noivo,
porque entre José e Maria houve de facto um verdadeiro casamento, algo que eu vou explicar mais tarde, e por isso Maria tornou-se propriedade de José. Os cônjuges, quando casam perante Deus, dão mutuamente as suas vidas um ao outro. Assim também, Maria e José deram mutuamente as suas vidas um ao outro. E como diz São Paulo, o marido é dono da esposa e ela é dona do marido. As duas formam uma só alma e São José então era o verdadeiro esposo de Maria. Acho que não podem procurar, mas haverá algum título maior do que ser o esposo da Mãe de Deus, que era e é a criatura mais santa, mais pura e mais perfeita que alguma vez foi criada por Deus. E porquê é que Deus fez isto? Perguntamos. Porquê é que Deus quis escolher e quis pedir a participação a um homem? Bom, não é óbvio, tal como pediu a participação de Nossa Senhora, para que José ficasse encarregado de guardar a pureza, a virgindade de Nossa Senhora, e quando São José soube que Maria tinha feito um voto de virgindade perpétua, consagrando-se totalmente a Deus, longe de se lhe opor, aprovou-o, e ele próprio fez o mesmo voto de castidade, para viver a sua vida com a sua noiva, casta pura, e oferecendo a Deus o seu corpo e alma. São José então é mais esposo de Maria, e mais do que esposo de Maria, é quase como uma outra Maria, ainda que, como é óbvio, os seus méritos e não o podemos nunca comparar com Maria, porque Maria é incomparável, não é? Não tem pecado original, mas eu quereria dizer é que São José, de todas as almas que já existiram, é aquela que esteve mais perto de Maria. Não só fisicamente, como é óbvio, porque viviam com certeza próximos um do outro, mas sim viviam em uníssono, viviam numa educação constante de Jesus Cristo, viviam no mesmo lar. E se houve verdadeiro matrimónio, então José e Maria eram uma só alma. E portanto, o quanto a Virgem o amava, apenas isso podemos perguntar e perceber, vendo nele o anjo que Deus lhe tinha dado para a guardar do diabo e dos homens. E aqui eu posso imaginar, eu imagino que Nossa Senhora, pela sua beleza e pela sua falta de defeitos, tanto físicos como morais, devesse ser uma pessoa que pouco se devia dar às pessoas, não devia dar com a cabeça descoberta, não devia andar à mostra, e era uma pessoa que devia viver de tal forma recatada, porque não só porque era esse o seu perfil e o seu modo de viver, mas também porque deveria ser perigosíssimo para uma pessoa desta beleza e desta bondade estar exposta ao mundo. E São José, ao longo da sua vida, esteve com Maria, em Nazaré, trabalhando e passando toda a sua vida a cuidar, a nutrir e fornecer tudo o que era necessário a Jesus e a Maria, claro. E isto leva-me a outro, terceiro ponto. São José, um dos seus títulos é Pai nutritivo de Jesus. O terceiro título de São José é do que é o Pai, Jesus, Pai legal. O que é que isso significa? É muito mais do que um pai adotivo. Um pai adotivo é aquele que recebe uma criança que não tem pai e o inclui na sua família, dando-lhe nome, afeto, a herança e, porventura, os seus bens, a sua casa. Mas aqui São José é muito mais do que um pai adotivo. É um pai pré-adotivo. Precisamente porque ele é o verdadeiro esposo de Maria e porque o fruto de Maria, que é Jesus, lhe pertence enquanto tal. E ele é um verdadeiro pai, legal, claro, não um pai natural, mas um verdadeiro pai perante Deus e perante a lei. É por isso que ele é chamado legal, pois se Maria lhe pertencia com todos os bens, Jesus também lhe deve pertencer. E aqui podemos apenas imaginar como é que seria a interação entre José e Jesus. Como é que um homem que se sente completamente, claramente indigno de ser pai do Verbo, como é que ele, ao fim e ao cabo, como é que ele conciliava isso com a sua humildade e com as ordens que devia ter que dar, como é óbvio, não ordens imperativas e de gritos como nós fazemos uma criança que está completamente encharcada no pecado original, mas com ordens assertivas e com decisões de vida que Jesus obedecia prontamente. Portanto, aqui é muito curioso imaginarmos essa situação. São José que lida com Jesus como um pai, decidindo por Jesus para onde ir, o que fazer, e Jesus, que é Deus, que assente. Então, se neste caso São José não é apenas, como eu estava a dizer, um pai legal, nem um pai adotivo, pois Maria também lhe pertencia com todos os bens, Jesus também lhe pertencia com todos os bens, e neste caso, se São José tinha um campo, e se possuía um pássaro, uma árvore, uma vaquinha, tudo era também de Jesus. E portanto Maria pertenceu a José, e um dia essa pertença
que se estendeu a Jesus depois de Jesus ter nascido, esta pertença que José tinha destas duas pessoas que albergavam e que estavam debaixo da sua alçada, transformou-se naquilo que nós hoje chamamos a família sagrada. Um exemplo de virtudes, um exemplo da verdadeira vida católica que nós hoje devemos ter e imitar. Vejamos que o próprio Jesus, no Evangelho, chama por várias vezes, ou pelo menos há o termo de Pai. Por exemplo, foi o próprio Jesus e a Santíssima Virgem que o chamaram assim, quando na reunião do templo, Maria se volta para Jesus e lhe diz: Filho, porque fizeste isto, o teu pai e eu estávamos à tua procura com tristeza. E aqui pensamos o quão doce e quão bom seria para São José ouvir Jesus chamá-lo de Pai e sentir-se amado por ele como Pai. A grande dignidade, então, de ser o Pai de Jesus. Que homem santo pode dizer isto hoje? Ou que já pôde dizer na história da Igreja? Nenhum mais pode dizer que foi Pai de Jesus. Apenas São José. Daí ele ser um santo tão especial. E que nós deveríamos, não só, como é óbvio, prestar reverência, pedir intercessão, mas também imitar, especialmente pelas suas virtudes. O quarto ponto que eu queria mencionar é que, neste caso São José, foi o patrono da Igreja Universal. O quarto título é o de padroeiro da Igreja. É por isso que a festa de São José é tão grande na Igreja Católica. A Santa Igreja fez dele patrono, isto é, patrono aquele que cuida, e portanto, como ele cuidou de Jesus um dia, São José cuida hoje da Igreja. E claro que ele cuidou de Jesus, não nos enganemos. Ele cuidou de Jesus providenciando comida, providenciando habitação e todos os cuidados que Jesus necessitava como criança e como jovem. E portanto, se ele cuidou de Jesus, não deveria então cuidar do seu corpo místico, que é o prolongamento de Jesus? São José é, portanto, o patrono principal que a Igreja colocou perante o trono de Deus para interceder por nós. Ele é o nosso santo patrono, porque, em como católicos, pertencemos à Igreja Católica por definição, e essa Igreja Católica é hoje também mantida e sustida por Deus e também guardada por São José, que certamente intercede pelas almas dos seus fiéis. Não esquecer também que ele é patrono das vocações religiosas, alguém que pensa em ser seminarista, sacerdote, ser frade e que não preste uma boa, não é prestar reverência porque não é isso que São José quer, mas uma pessoa que não tenha proximidade e amizade com São José, dificilmente terá proximidade com o seu filho. É preciso ver que São José é o exemplo viril daquilo que um católico deve ser. E as vocações sacerdotais, as vocações religiosas e matrimoniais necessitam de homens viris, varões que sejam, não só, como é óbvio, varões no sentido de estarem esclarecidos quanto à sua masculinidade, num tempo em que abundam ideologias e perversões de todo o género, mas também varões no sentido em que, na maneira como tratam como as suas esposas, as suas mães, avós, família, os colegas de trabalho e todas as pessoas que compõem o agregado familiar. E aqui São José então é o patrono das vocações religiosas. A custódia da Santíssima Virgem é a custódia daqueles também que se consagram a Deus e portanto temos aqui dupla amizade, São José e Nossa Senhora. E a Sagrada Família só pode ser um exemplo para todos aqueles que querem abraçar uma vocação especialmente religiosa. Por esta razão, os irmãos e irmãs da Fraternidade de São Pio X devem ver em São José o seu patrono especial. Poderíamos chamar de São José dos patronos dos irmãos, porque, vejamos, São José não era sacerdote, nem os irmãos o são. São almas consagradas a Deus, tal como São José, e São José dedicou-se ao trabalho material, ao trabalho duro, como carpinteiro e outros trabalhos domésticos. E, portanto, hoje na fraternidade, os irmãos também o fazem. São eles que ajudam, trabalham e labutam nas coisas materiais, providenciando aos sacerdotes e a todas as pessoas que dependem da fraternidade sacerdotal de São Pio X. Então, vejam quando se pode equiparar esta vocação religiosa com São José. E São José é também um mestre de oração, porque aprendeu a rezar com Jesus e Maria, claro. Mesmo que ele não soubesse rezar e fosse um homem mais dado ao trabalho, certamente vivendo com Jesus e Maria, vivendo naquele ambiente silencioso, um ambiente de devoção, um ambiente de oração, um ambiente de contemplação, aprendeu a rezar certamente, como mais ninguém. E os irmãos, que levam uma vida de oração, uma vida espiritual, porque se consagram a Deus a fim de serem santos, devem olhar para São José e ver aqui o seu exemplo. Devem santificar-se, portanto, imitando São José.
E ele deve ser o espelho em que eles se olham todos os dias, imitando as suas virtudes, o seu amor por Jesus e Maria e o seu espírito de sacrifício. Um exemplo de algo que podem fazer é uma imagem de São José no vosso quarto, como homens. Acordam, levantam-se ou antes de deitar e olham naquela imagem, e o vosso exame de consciência pode ser feito no que é que eu hoje me assemelhei a este homem que está aqui e no que é que eu diferi dele. A mim serve-me como exemplo e como exercício espiritual. O quinto título que podemos também mencionar é o título de Padroeiro da Boa Morte. Finalmente, São José é o patrono da boa morte, também porque ele teve a melhor morte que já existiu, pelo menos documentada para um católico. Ele teve uma morte que mais ninguém poderia ter, porque ninguém mais pode morrer como ele, nos braços de Maria e ajudado pelo sacerdote mais zeloso, santo e misericordioso, que é Jesus, claro. Foi assim que São José morreu. Era assim que Jesus queria recompensá-lo por todos os seus esforços, todos os seus sacrifícios, toda a sua vida de silêncio e humildade, toda a sua dedicação. Era assim que Jesus, em última instância, o recompensava, ajudando-o amorosamente, abençoando-o e recebendo a sua alma para o levar ao céu. Eu só posso imaginar São José ao morrer como é o próprio Jesus que deve encomendar a sua alma ao Pai. E portanto aqui sejamos devotos de São José, peçamos uma santa morte, que é a coisa mais importante da nossa vida. De que nos serviria ter esta vida, muitos títulos, não é? Ter triunfos e muitas coisas, mesmo no aspecto espiritual, se depois morremos em pecado mortal ou com defeitos gravíssimos na alma. De que nos serve um homem, diz-nos Jesus, ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Todos conhecem esta frase. É por isso que devemos preparar-nos para a morte, a boa morte com uma vida santa, e pedir a São José que certamente nos dará. São José obtenha para nós uma santa morte. E aqui tenho de vos contar uma história. E tenho que contar porque a morte é amanhã. A morte não é quando nós achamos que deve ser. E portanto, um católico é uma pessoa que vive preparada para morrer hoje. Às vezes falhamos e se morrêssemos hoje não estávamos em bons lençóis. Acontece comigo, há de acontecer com mais pessoas. O que acontece aqui é, nós católicos temos que viver com um objetivo bem concreto. E isto a natureza nos diz, que é, das coisas mais certas que nós temos na vida é a morte. E portanto, vivamos como se fôssemos morrer hoje. E claro que isto não implica, ok, se isso é assim, então vou comer cozida à portuguesa até cair para o lado, porque vou morrer hoje. É precisamente o contrário. É precisamente encarar a vida como encaramos o céu. Ou seja, se morremos hoje, queremos ter uma vida que nos conduza ao céu. E não ao contrário, que nos conduza à penitência do purgatório, que ainda que seja o mais provável, aquilo que podemos pensar para nós e querer para nós é, claro, a beatitude, entrar no céu. Portanto, a história que eu vos queria contar era que um dia um padre foi chamado ao telefone. Olá, é o senhor padre? Alguém ligou. Sim. Olhe, venha o mais depressa possível para dar os últimos sacramentos. E o padre pergunta, mas onde? Olhe, escreva aqui o endereço, vai ser no tal e tal bairro, tal e tal rua, número X. Tem telefone, senhor padre? Sim, sim. Então, olhe, aponta este número de telefone e se vier perdido, ligo. E o padre acrescentou, bom, ok, vou sair rapidamente, mas antes de ir, o padre pensou, que estranho, uma chamada assim, não conheço as pessoas, quem é que serão? E então ligou para o número que lhe deram, prudentemente, para certificar da chamada anterior, e responderam novamente, sim, sim, está aqui, venha depressa a pessoa, precisamos de si. E o padre, bom, alguém precisa de mim. Então vai-se embora, e depois de uma longa busca, encontra a casa, ou melhor, encontra a cabana, uma cabana muito pobre, onde ele entra. E um velhote que ao vê-lo diz, ó pai, que alegria. Eu sabia que São José não me falharia, sim. Eu sabia que São José não me ia falhar hoje. E disse o padre, cheguei um pouco tarde, mas vim depressa depois de me ter chamado. Mas é tão difícil encontrar este lugar, lamento ter demorado tanto tempo. E disse a outra pessoa, não, nós não lhe telefonamos. Somos muito pobres e nem sequer temos telefone. E então o padre disse, mas como assim? Então quem me chamou? Um parente, um vizinho? Não, senhor padre, só está aqui a minha filha para cuidar de mim e ninguém tem telefone. O padre ficou a pensar, o que é que será que aconteceu aqui? Eu devo ter cometido um erro. E disse, bom, então vão embora, desculpem estar aqui a chatear-vos. E disseram, não cometeu um erro, porque eu queria receber os sacramentos hoje. E então o senhor padre
deu-lhe os sacramentos e foi-se embora pensando, bom, que episódio mais bizarro, não compreendo nada. Chegou a casa, novamente, depois de tudo isto ter acontecido, e tentou ligar ao mesmo telefone. Ninguém respondeu. E o padre começou a ficar nervoso e decidiu então descobrir tudo, ou seja, o que é que isto foi demasiado bizarro, vou à central telefónica. E então lá perguntou, em tempos em que isto era possível fazer, que quem é que era o assinante do número de telefone que estava atribuído, quem era a pessoa, e eles olharam e disseram, bom, Sr. Padre, este número não existe na nossa base de dados. Ouça, disse o padre, como é que isso é possível se eu falei com alguém há algum tempo atrás, aqui há umas horas? Sr. Padre, não, este número não existe, não é possível ter falado porque não está atribuído. E o padre então percebeu, ok, eu estava a falar com São José, sem dúvida. E para aqueles que ouviram esta história agora, eu não sou muito bom a contar histórias, mas quem contou esta história garante que esta história é verídica. E só para vos dizer também que São José não falha. Aquele que é devoto, São José não o deixará morrer em pecado mortal e receberá certamente todos os sacramentos a seu tempo. Também penso que é importante não só exaltar estas 5 excelências, que já o fiz, de São José, mas também entrar aqui numa parte um pouco mais delicada. Porque às vezes achamos que, e eu próprio já pensei assim, entre São José e Nossa Senhora não houve um sacramento do matrimónio, porque, bom, primeiro não havia Igreja Católica antes de Jesus, mas que então não houve um casamento propriamente dito, eram 2 pessoas que fizeram o voto de castidade e viviam como irmãos. E, obviamente, fizeram um voto de castidade, viviam como irmãos no sentido carnal. Mas, entre eles, houve verdadeiramente matrimónio. E é isso que eu vim a esclarecer agora. Tal como toda a grandeza da Virgem Maria reside na prerrogativa da sua maternidade divina, também toda a grandeza do Patriarca São José reside na sua condição de marido, da Mãe de Deus, escolhido prudencialmente por Deus, claro. E isto é enfatizado como marido nos textos da festa de São José, especialmente nas antífonas da véspera. Especialmente da vésperas 1, onde lemos José, o cônjuge de Maria, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. Maria, a mãe de Jesus, foi casada com José. José, seu marido. José, não tenhas medo de levar a Maria, tua mulher. E vemos aqui uma série de referências bíblicas que consumam o casamento, no sentido em que há de facto casamento. O Evangelho do próprio dia 19 de março, que está quase a chegar, fala-nos deste casamento e de algumas das suas vicissitudes. Por isso tentaremos comentá-lo, dividindo o comentário, claro, em 3 partes, a fim de destacar os títulos de glória que São José tem e que dele podem ser deduzidos. Mas então eu fico-me só por um título também para não vos maçar, que é entre São José e Santa Maria houve então um verdadeiro casamento. São José era marido de Maria. O Evangelho começa por nos dizer que a mãe de Jesus foi prometida a José. Podíamos perguntar-nos, mas existiu realmente um casamento entre José e a Virgem Maria? Pois, ambos tinham feito um voto de castidade e de virgindade. Agora, como São Tomás observa, e cito, depois de ter feito um voto de virgindade de forma absoluta, não se pode consentir sem pecado o casamento, pois se o voto é solene, não há sequer casamento, e se o voto é simples, o casamento é contraído. Mas as partes contratantes pecam. E então ficamos, então como assim? Como é que eles fizeram um voto de castidade e depois se casaram? Mas aqui não podemos suspeitar de qualquer pecado, nem de Maria, nem de José. E portanto convém-nos a nós olhar e perceber, ok, eu preciso ir investigar mais. Então, não é bem assim como estas pessoas pensam. Pois como São Tomás também afirma, e aqui cito, o voto da Santíssima Virgem não foi solene, mas simples, pronunciado apenas interiormente, no segredo do seu coração, e não foi absoluto, mas condicional, porque é evidente no texto da Escritura, e por isso ela pôde casar sem pecado, uma vez que obedeceu a uma singular inspiração do Espírito Santo, a quem tinha condicionado o seu voto. Fim de citação. Portanto, aqui Maria, quando fez o seu voto de castidade e de virgindade, fez condicionalmente, claro, na expectativa daquilo que tudo o que Deus lhe trouxesse pudesse ser feito e realizado. Pela sua parte, São José também fez um voto de castidade, mas antes de casar com a Santíssima Virgem Maria, não seria isso um problema? E temos aqui a resposta. A Santíssima Virgem, antes de casar com São José, sabia por revelação que a Santa tinha a mesma intenção.
e por isso não a colocou em perigo ao dar o seu consentimento, nem falhou na substância do casamento. Por outras palavras, as coisas aconteceram da seguinte forma. Tanto Maria como José, pela inspiração da graça, tinham feito um voto já privado de virgindade, mas condicionado à vontade divina, ou seja, se ela não arranjasse as coisas de outra forma. Quando a vontade divina foi indicada a ambos que deveriam estar unidos no casamento, ambos cederam um ao outro o direito dos seus próprios corpos, pois sem este consentimento não havia então um verdadeiro vínculo matrimonial. E nisto a Santíssima Virgem não arriscava perder a sua virgindade, como é óbvio, pois conhecia a intenção mais casta de José ao respeitar a sua virgindade, não utilizando os direitos de casamento. Sendo assim, após o casamento, com o consentimento e acompanhamento de São José, a Virgem fez um voto de virgindade, e isto é revelado pela pergunta da Virgem ao anjo: como pode isto ser, uma vez que não conheço um homem? Uma pergunta claramente incompreensível numa mulher casada e se ela não tivesse feito um voto de virgindade. A partir daqui, seguem-se claro um grupo de conveniências do casamento da Santíssima Virgem com São José em favor de Maria. Conveniências que são mais naturais do que sobrenaturais, mas que também são vantagens para percebermos como de facto houve casamento. Primeiro, houve casamento verdadeiro para que os judeus não pudessem apedrejar Maria como adúltera, ainda que não fosse este o motivo principal, ontologicamente e espiritualmente essencial. É aquilo que eu já expliquei anterior, é que se faça a vontade de Deus, e daí existiu esse matrimónio e essa dádiva e união das almas de José e Maria. Mas destes fins naturais surgem também, então, primeiro, que os judeus não a pudessem apedrejar por ser adúltera. Segundo, para que ela ficasse livre de toda a desonra e difamação, ao qual ela depois se submete, não é? À purificação e toda uma série de coisas que são votos e que são coisas que os judeus fariam naturalmente depois de um parto, no caso das senhoras. E ela também se submete a tudo isso e nunca fala sequer sobre o assunto, é completamente obediente. E por último, o terceiro indicador natural é que ela precisava de um cuidador natural, e portanto São José é esse homem. Assim, temos São José como o guardião virginal da pureza de Maria, e não só da sua pureza corporal, mas também da fama perante todos os homens. E aqui Maria ficaria eternamente grata por este serviço inestimável, e só ainda hoje podemos imaginar como é que eu vou explicar? O respeito e a cordialidade que deve ter Maria por São José ainda. Os dois já veem a Deus completamente entregues à sua igreja, completamente entregues à sua vontade. Hoje não deixam de estar como duas almas que se focam em Deus, mas sabendo claramente da missão e do grande cargo que Deus lhes confiou. É preciso salientar uma coisa: São José nunca duvidou da fidelidade de Maria. Hoje em dia temos muitas histórias de treta de pessoas que põem em causa a fidelidade de São José e o que é que São José pensou. Isto porquê? Porque, como pode ser, algumas pessoas podem dizer, como pode ser São José considerado o guardião da virgindade de Maria se duvidava dela, pois o Evangelho diz: e quando não tinham estado juntos ainda, descobriu-se que ela tinha concebido no seu ventre pelo poder do Espírito Santo, mas José, o seu marido, estando como estava e não querendo difamá-la, decidiu deixá-la em segredo. E a pergunta é como resolvemos então esta parte. E aqui é preciso perceber isto. José e Maria fizeram de comum acordo um voto absoluto de virgindade, depois de terem contraído verdadeiro casamento. E eis que, apesar de tudo, Maria parece estar grávida, e já está grávida de 3 meses. À primeira vista parece que José duvida da fidelidade de Maria, uma vez que já não a quer manter em sua casa, e não estaria a comportar-se tão seriamente se não tivesse suspeitado de uma falha igualmente grave de Maria. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Claro, do ponto de vista humano tudo isto faz sentido, mas estas pessoas eram santas de uma forma em que nos é difícil de descrever. Portanto, há aqui 2 testemunhos que seriam bons ler e que são suficientes para convencer de que as dúvidas de São José eram angústias permitidas por Deus, mais do que propriamente dúvidas materiais. Uma delas é a de São Jerónimo, que é muito expressiva. Diz São Jerónimo: José, o seu marido, sendo como era e não querendo difamá-la, deixou-a deliberadamente em segredo. Se alguém está unido a uma adúltera, tornando-se um só corpo com ela, e na lei está escrito que não só os culpados, mas também aqueles que conhecem o crime, estão sujeitos ao pecado, como poderia então São José ser chamado justo se tivesse ocultado o crime da sua esposa? Portanto, aqui, pela lei judaica, dificilmente São José alinharia neste pensamento. Este é um testemunho que vai em favor de Maria, como é óbvio, mas a verdade é que São José, conhecendo a sua castidade e surpreendido com o que tinha acontecido,
ele esconde com o silêncio aquele mistério que ele não compreende. E mais do que serem propriamente dúvidas materiais, são angústias que Deus coloca na alma de qualquer santo. Os santos, ao contrário de Jesus, que não está submetido a nada disto, e de Nossa Senhora, que não tem pecado original, todos os outros santos padecem das suas tentações. E aqui a beleza de São José é esta. É que Nossa Senhora é livre do pecado original. Nossa Senhora, as suas tentações passavam-lhe completamente ao lado. Não tinha que se esforçar para não cair em tentação. Agora, São José, como qualquer outro homem, por mais graças que Deus lhe infunda, São José era tentado. E isso é uma forma belíssima de descrever esta fraqueza de São José. Não que fosse uma dúvida material. Atenção. Outro testemunho importante é São João Crisóstomo, que nos diz: ó ventre inestimável da Virgem Maria. José acreditava mais na sua virgindade e era mais fácil para ele acreditar que uma virgem podia conceber do que acreditar que Maria podia incorrer em pecado. E a partir daqui segue-se uma segunda categoria de conveniências do casamento da Santíssima Virgem, como já mencionei, e que está relacionado com este tema. Primeiro é que, pelo testemunho de São José, se possa provar que Cristo nasceu de uma virgem, pois, segundo Santo Ambrósio, o cônjuge é mostrado como testemunha mais fiel, uma vez que poderia apagar o ferimento e vingar o opróbrio, se não conhecesse o mistério, claro. Segundo, a segunda categoria de conveniências, pois assim que as próprias palavras da Virgem Maria tornam-se mais credíveis ao afirmar a sua virgindade, pois tais palavras de uma mulher solteira pareceriam desculpas para esconder a sua culpa, enquanto que uma mulher casada não tem motivos para mentir. Portanto, aqui a questão é: por que esconderia Maria, sendo casada, que estaria grávida? Não faz qualquer sentido. Terceira conveniência é simbolizar a Igreja, que sendo virgem está unida a um varão, Cristo. E quarta conveniência, porque a Santíssima Virgem santificasse não só o estado da virgindade consagrada, mas também o estado do casamento. Portanto, há uma dupla santificação nestes dois estados, que é o da vida consagrada e também o do estado do casamento. E, portanto, estas são as questões mais técnicas que podemos encontrar em relação ao matrimónio de José e de Maria. No entanto, queria ler-vos uma meditação de Santo Afonso sobre o amor de São José para com Maria e Jesus. Entramos já aqui no outro plano do podcast. Aqui até agora foi analisar um pouco o casamento e analisar as virtudes de São José. Aqui é mais colocarmos-nos no papel de São José e naquilo que São José deveria pensar. Isto, claro, é um santo que descreve, mas são umas palavras bem bonitas que podemos ler e podemos meditar nelas. Então diz assim o Santo Afonso: considera, em primeiro lugar, o amor que José teve a Jesus. Já que Deus destinou o santo a servir de pai ao verbo humanado, com certeza infundiu-lhe no coração o amor de pai, e de pai de um filho tão amável que ao mesmo tempo era Deus. O amor de José não foi, portanto, um amor puramente humano, como o dos outros pais, mas um amor sobre-humano, visto que na mesma pessoa via o seu filho e via Deus. Bem sabia José, pela certa revelação divina recebida do anjo, que o menino que vivia continuamente em sua companhia era o Verbo divino, feito homem por amor dos homens. Mas especialmente dele, por amor dele, de São José, pois a ele lhe tinha dado as graças de enfrentar a sua missão. Sabia que o Verbo mesmo o havia escolhido entre todos os homens para guardar a vida daquele que seria chamado seu filho. Considera então, quem está a ouvir, de que incêndio de amor não devia estar abrasado o coração de José, ao considerar tudo isso e ao ver o seu senhor, que lhe servia como oficial, ora abrindo e fechando a loja, ora ajudando-o a serrar a madeira, ora manejando a polaina ou o machado, ora ajuntando os cavacos e varrendo a casa. Numa palavra, que lhe obedecia em tudo o que lhe mandava. Não fazia nada sem o consentimento daquele que considerava como seu pai. Que afetos não deveriam ser despertados no coração de José quando o tinha nos braços, o acariciava, ou recebia as carícias daquele doce menino? Quando escutava as palavras de vida eterna, que foram como outras tantas setas e feriram-lhe o coração? Feriram-lhe o coração porque, certamente, José deveria sentir e devia perceber pelas ações do menino aquilo que iria acontecer. Especialmente quando observava os santos exemplos de todas as virtudes que o menino dava ao longo, claro, da longa convivência que tiveram juntos. A longa convivência de pessoas que se amam mutuamente muitas vezes referiu ao amor.
Isso acontece em qualquer família, porque quanto mais convivem, tanto mais descobrem mutuamente os defeitos. Mas neste caso não foi assim. Com São José, quanto mais convivia com Jesus, tanto mais lhe descobria a santidade. Concluiu disso quando deve ter amado a Jesus, cuja companhia se admirou e cuja companhia lhe dava tanto prazer, na opinião, claro, dos autores, pelo espaço de 20, 5 ou 30 anos. Alguns autores dizem 25, outros dizem 30. Depende. Mas a verdade é que foram aqui 25 a 30 anos com Jesus. Quem pode dizer que fez isso? Considerem, num segundo lugar, o amor que São José teve à sua santa esposa. Era ela a mais perfeita de todas as mulheres, a mais humilde, a mais mansa, a mais pura e a mais obediente, e a mais amante a Deus, claro. Mais amante, e poderia traduzir por temente. Como nunca houve nem haverá nenhuma outra, entre todos os outros homens e anjos, era, pois, merecedora de todo o amor de José, que era tão amante da virtude. Acrescenta a isso o amor em quem se via amado, ele próprio, por Maria, que certamente preferiu no amor do seu esposo, e que preferia amar, neste caso, o seu esposo, a todas as outras criaturas. José considerava-a como predileta de Deus, escolhida para ser mãe do seu filho unigênito. Considera quão grande devia, por todos estes títulos, ser o afeto que o coração justo e grato de José devia nutrir para com a sua esposa amabilíssima. Este círculo de amor da Sagrada Família é uma coisa que para nós é difícil de descrever. Uma pessoa que é Deus, que é o Filho, uma pessoa que não tem pecado original, que é a esposa, Maria, e um homem cheio de virtudes, que é São José. E qualquer católico, agora estou a fazer uma breve parênteses ao texto de Santo Afonso, mas qualquer católico que não considere isto e que não tenha esta Sagrada Família como exemplo para si, está a perder um belo exercício de virtude. Continua Santo Afonso: meu santo patriarca, alegro-me com a vossa ventura e grandeza por ser julgado digno da convivência com Maria e Maria Santíssima e de governar como Pai a Jesus e de vos fazer obedecer por aquele a quem o céu e a terra obedecem. Ó meu santo, visto que como Deus vos quis servir, também eu quero pôr-me no número dos vossos servos. De hoje em diante, diz Santo Afonso, quero servir-vos, honrar-vos e amar-vos como meu Senhor. Aceitai-me debaixo do vosso patrocínio e ordenai-me o que quiseres. Sei que tudo o que me querais impor será para o meu bem e para a glória de, não só da sua, como do meu Redentor. São José, rogai a Jesus por mim, ele certamente não vos negará nada. Depois de ter obedecido na terra todas as suas vontades, fazei então e dizei-lhe que me perdoe as ofensas que lhe tenho feito. Dizei-lhe que me desprenda das criaturas e de mim mesmo, que me abraze em seu amor e depois faça de mim conforme a sua vontade. E vós, ó Maria Santíssima, pelo amor que vos teve São José, acolhei-me debaixo do vosso manto e rogai a vosso santo esposo que me aceite como seu servo. Meu querido Jesus, vós que para pagar as minhas desobediências quiseste humilhar-vos e obedecer a um homem, suplico-vos pela obediência que na terra mostraste a São José, concedei-me a graça de obedecer de hoje por diante a todos os vossos divinos desejos. Pelo amor que tiveste a São José e pelo que ele vos teve, dai-me um grande amor a vós, bondade infinita, digna de ser amada de todo o coração. Esquecei as injúrias que vos fiz e tende piedade de mim. Amo-vos, Jesus, meu amor, amo-vos, meu Deus, e quero amar-vos para sempre. Podem encontrar este pequeno texto nos livros de Santo Afonso, nas meditações para todos os dias e festas do ano, tomo 2. E há mais coisas para dizer sobre São José. Não vou dizer muitas mais, vou apenas ler 3 graças especiais que nos alcançam a intercessão de São José e 3 graças especiais que todos beneficiamos se invocarmos São José continuamente, e graças que podem servir a qualquer homem que esteja a ouvir, e também mulher, claro, a ouvir este podcast. Toda a grandeza de São José provém da relação muito estreita que ele teve, pela própria providência de Deus, como já falámos, com a Santíssima Virgem, com o Verbo encarnado. Escolhida para ser mãe de Deus, o guardião da Virgem e da sua fama, o solícito guardião do Filho de Deus, feito homem, o representante do Pai eterno aos olhos do divino Jesus. E foi esta mesma glória e grandeza que levou a Igreja a reconhecê-lo como seu patrono universal, é preciso não esquecer. Tendo tido estas 2 preciosíssimas vestes,
sobre a sua tutela, coube agora manter, agora que está a reger pela Igreja, sobre a sua santa tutela, a Igreja como um todo. E portanto, se, como já mencionámos, José protegeu Jesus quando vivia, claro que Jesus vive ainda, mas quando estava no mundo com o corpo de menino, também o protege agora no seu corpo místico. A Igreja tem um recurso especial a São José e ao seu patrono. Neste caso, nos momentos calamitosos em que é preciso achar a intervenção de um santo que interceda junto de Deus pela sua Igreja, a ação de José é mais evidente quando ele próprio tem de recuperar e resgatar a sua Igreja, daí que também seja útil para nós, nesta altura em que a Igreja está numa tremenda crise, enfocar permanentemente a São José para que corrija os seus bispos, o Papa, os seus fiéis, e que ilumine as pessoas a viverem vidas católicas e não vidas entregues ao pecado, ao mundo e às novas modas. É por isto que o Papa Leão XIII pediu que a devoção a São José fosse cada vez mais difundida entre os fiéis, e também por isso é que o proclamou patrono da Igreja, claro, em 1870. Há muitas coisas que São José deve proteger, muitas coisas que temos de lhe pedir, mas há 3 graças, como já mencionei, que são especialmente confiadas, porque têm uma relação especial com a missão que recebeu na Sagrada Família. 3 graças correspondem a 3 bens que hoje estão seriamente ameaçados, especialmente entre os jovens e as famílias mais novas. Primeiro, castidade perfeita. Segundo, vida interior. E terceiro, perseverança final. Então, sobre a castidade perfeita. São José foi, incontestavelmente, um exemplo de castidade perfeita. E se a Sagrada Escritura louva a castidade do antigo patriarca, por ter respeitado a esposa do seu mestre, por se ter recusado ao pecado impuro, o que diremos de São José, que não só respeitou a Santíssima Virgem, mas também a recebeu a exaltada missão de guardar e testemunhar a sua virgindade? E se a própria Igreja exalta o exemplo dos santos, como São Tomás, que por ser fiel à virtude da castidade foi adornado por Deus com o dom de uma preservação vitalícia de toda a tentação impura, como São Luís Gonzaga, que foi feito patrono da juventude, sobretudo pela sua vida angélica em matéria de pureza, o que dizer então de São José, que praticou esta virtude de uma forma muito mais excelente do que todos, como não poderíamos, aliás, invocar o seu patrocínio para adquirir e preservar esta virtude. Sabemos que São José era casto, isso é ponto final. Era virgem e pela sua virgindade acompanhou a virgindade de Santa Maria. É isto que as palavras de Nossa Senhora ao arcanjo Gabriel, que lhe anunciou a sua maternidade divina, nos dizem. Ela diz: como pode isto ser, uma vez que não conheço nenhum homem? É uma virgem casada que dá esta resposta. Ora, uma mulher casada não pode fazer o voto de virgindade perpétua no seu casamento, como já falámos, sem o consentimento do marido, e, mesmo assim, não poderia estar totalmente segura e tranquila do seu voto, se o marido não se obrigasse a comportar-se como ela própria. E é isto que a tradição nos diz sobre São José, que ele não só permitiu que Maria formulasse o seu voto de virgindade perpétua, mas que ele próprio o formulou juntamente com ela. E portanto a virgindade e a castidade de São José era de corpo e de alma, não era apenas de alma, como alguns querem fazer parecer, era de corpo e de alma. Foi de corpo, isto é, renunciou a todo o uso do casamento com a Santíssima Virgem, e podemos facilmente imaginar que controle também fez o mesmo com o controle dos seus sentidos, da imaginação, das paixões. São José teria, para que a Virgem se sentisse perpetuamente segura e protegida na companhia de São José, ter um comportamento que fosse completamente diferente de todos os homens. E foi também por esta entrega da alma, por esta castidade, que começa por ser uma castidade espiritual, depois manifesta-se fisicamente, que São José se tornava como se fosse o guardião por excelência de Nossa Senhora. E aqui passamos então à consideração da segunda graça, a vida interior perfeita. A castidade material teria sido de pouca utilidade também, não podemos somente remeter para São José as questões da castidade, pois ela teria sido de pouca utilidade se não tivesse sido usada como um meio de se elevar a uma união perfeita com Deus, com o Verbo encarnado, e de alcançar através dos meios mais perfeitos. E de meios mais perfeitos, claro, a oração, a ligação que teria com Jesus, e não podemos esquecer Maria. Maria sempre foi mediadora das graças de Deus e ainda mais o é agora, mas é preciso perceber que Maria também deveria interceder solenemente por São José. São Tomás assinala que um
ser se torna impuro ao misturar-se com coisas que lhe são inferiores. De modo que o amor e apego às coisas criadas é para nós uma forma de impureza interior. Enquanto ele se torna puro ao misturar-se e unir-se com coisas que lhe são superiores, neste caso a graça de Deus, a Virgem diz o mesmo. Com a Virgem materializou-se o mesmo. Foi o caso de São José. E é isso que também explica a profunda vida interior deste patriarca. A Virgem Maria não se aceitaria misturar com pessoas que não fossem do seu grado. Veja-se quando o próprio São José estava a bater à porta das estalagens. Muitas vezes pensamos, não havia lugar na estalagem para eles. Certo, porque também São José não batia à porta de todas as estalagens. São José havia de bater à porta das estalagens que fossem mais seguras, que fossem mais decentes. Certamente não quereria Nossa Senhora numa qualquer estalagem. E portanto, há coisas que não se misturam. O azeite não se mistura com a água, a impureza não se mistura com a pureza. São José é realmente o patrono das almas interiores, pois Nossa Senhora não se misturaria com uma pessoa sem vida de oração. São José é o patrono da vida interior. Toda a sua existência foi inteiramente consagrada a Maria, e através de Maria a Jesus. E nesta vida de consagração a eles, ele alcançou a maior intimidade que se pode imaginar com Deus. Se São João Batista foi declarado, pensem nisto, se São João Batista foi declarado pelo Salvador o maior homem nascido de mulher no Antigo Testamento, devido à estreita união que a sua missão lhe deu com Jesus, nomeadamente anunciá-lo de perto e com o dedo, o que diremos de São José, que não só viveu com o Verbo encarnado durante 40 dias, mas também 30 anos, que não tinha só anunciado o Salvador com o dedo, mas tinha, como São João Batista, mas tinha também alimentado, protegido e guardado, que não só desfrutava da presença de Jesus e Maria, como os outros contemporâneos judeus de Nosso Senhor poderiam ter desfrutado, mas que também se aplicava com todas as suas forças para conhecer, amar e imitar Jesus, e para o fazer a mesma coisa, e fazia a mesma coisa certamente com Maria. São José foi verdadeiramente o primeiro santo a viver o lema a Jesus por Maria, e desde então é impossível que alguém volte a viver como ele viveu. E não só isso, mas qualquer pessoa que aspira a reproduzir este ideal de vida deve necessariamente fazê-lo como discípulo e protegido do grande São José, patrono e modelo de almas que aspiram a viver na perfeição. E, portanto, isto para nós que nos consagramos este ano a Nossa Senhora é muito importante. Nós queremos chegar a Jesus através de Nossa Senhora e, como escravos de Maria, entregamos-nos um pouco quase como crianças, e entregamos-nos porque sabemos, quando me converti, não é? Quando comecei a rezar, temos a ideia que pela oração e pelos nossos méritos e virtudes conseguimos então estar perto de Jesus, mas depois tudo isso se desvanece quando percebemos que de facto a nossa natureza é bem mais decaída do que pensávamos e continuamos sempre longe de Cristo. E chega uma altura, e pelo menos para mim foi um pouco assim, em que fazia todo o sentido consagrar-me a Nossa Senhora, porque isto é como se fosse um cão a quem eu bem posso bater, mas o cão não aprende. Então Nossa Senhora age como este intermediário. Eu entrego as orações a Nossa Senhora, e claro que isto não é no sentido de desprezo, Nossa Senhora, que veja o que é que há de fazer. Não, no sentido de que, Mãe do Céu, melhor do que ninguém sabeis as minhas fraquezas, pois foste pessoa como eu, ainda que não tinhais o pecado original. Peço-vos que me compreendas e que envies então as minhas orações a Nosso Senhor, e que distribuas as graças das minhas orações, se é que as tenho, se é que existem, pelas pessoas que tu quiseres e pelas almas que quiseres. E Nossa Senhora faz isto. E saber que São José nos consegue garantir o mesmo, mas em relação a Nossa Senhora, é para mim uma lufada de ar fresco. E foi para mim uma lufada de ar fresco que me tornou devoto de São José. E devoto a sério. O São José é o santo dos pais, por excelência, pelo menos no meu entender. Por último, perseverança final. A terceira graça que São José nos dá, e não menos importante do que os anteriores, é a perseverança final. A razão é simples. Ele foi o único homem na Terra que teve o privilégio de entregar a sua alma nas mãos de Jesus e Maria, pessoalmente assistido por eles, ou seja, morreu ao lado destes dois, quer dizer, de uma Santa Maria Puríssima e do próprio Deus. E agora, como São Luís Gonzaga salienta, ele diz: os santos têm um poder especial para obter, para aqueles que os invocam, as virtudes em que mais particularmente se destacaram. Desde então, São José tem como um poder especial em conferir aos seus devotos esta mesma graça que recebeu, e de certa forma merecida, de morrer com a ajuda de Jesus e Maria.
é a perseverança final, a graça das graças. E isto é verdade. Vejamos os exemplos que já dei anteriormente, mas a verdade é que desconheço uma pessoa devota de Maria e de José e de São José que morra desesperado. Ao contrário, conheço muitas pessoas que vivem no ateísmo prático e que vivem num indiferentismo. Essas sim, têm medo de morrer e quando a morte se aproxima, ou quando pressentem a morte, em vez de se ajoelharem, baixarem a cabeça a Deus, pelo contrário, ficam nervosos e ficam quase... já vi pessoas que no leito de morte, ou nos seus últimos anos, quase que ficam bestas, no sentido em que alguns chamam-lhes de loucura e dizem que as pessoas estão completamente fora de si, mas muitas é isto, muitas é o orgulho desmedido, que não se querem submeter a Deus e portanto a alma que sente que vai morrer e que vai passar a vida no inferno, começa já a estrabuchar e começa a dar coices. E a pessoa, como é óbvio, está com um problema espiritual gigante. Mas não se pode ter esta conversa com ninguém hoje em dia, porque ninguém acredita e portanto estar a ter esta conversa iriam dizer que não, que são apenas casos de demência, a pessoa está demente. Eu acredito plenamente que é certo que pode haver demência, no sentido em que há pessoas dementes e que fisicamente o seu corpo não está bem, mas muita desta demência certamente se deve a este colapso que existe entre o corpo, a alma e Deus. E nada está alinhado, há uma falta de unidade. E então, como é óbvio, vemos estas pessoas que encaram a morte com desconforto e com nervosismo. Claro que, se me fossem matar agora, claro que qualquer pessoa fica desconfortável, não é? Não sabemos se vai haver dor, se não vai haver dor, se as graças, se obtivemos os méritos suficientes para ir pelo menos para o purgatório. Mas o medo tem que ser um medo interior e tem que ser um medo confiante em Cristo. Não é um medo desordenado, que é o que se vê hoje em dia. Portanto, o que é que eu queria dizer? Esta perseverança final em São José foi preparada por outra longa perseverança e essa foi a fidelidade e correspondência absoluta deste patriarca durante toda a sua vida às graças recebidas de Deus. A Sagrada Escritura e toda a liturgia da festa de São José destacam este aspecto do vir fidelis, do homem eminentemente fiel, mais do que qualquer outro, ao que Deus lhe exigia. Fidelidade à graça de Deus, momento após momento, dia após dia, é o que prepara a nossa alma para corresponder sempre às graças de Deus e ser dócil, portanto, à última e decisiva, que é a boa morte e a perseverança final na graça. Há a pequena fidelidade, que é a que se observa nos deveres de cada dia, segue-se a grande fidelidade, que é confirmada pela glória. Muito bem, serve bom e fiel, porque foste fiel em pouco, eu te farei fiel em muito. Entra na alegria do teu Senhor. Não é isto, afinal e ao cabo, que já ouvimos inúmeras vezes que Jesus deve ter dito a José no seu leito de morte, aplicando-o ao seu pai nutritivo? Pois, acho que, sem dúvida, se Jesus o aplica numa parábola, terá feito isto ao seu pai. Portanto, também para concluir, então, queria mencionar apenas que nenhum fiel cristão pode ignorar a forma sistemática com que estes três bens, castidade, vida interior, perseverança e fidelidade, que são três elementos constitutivos da santidade, estão a ser combatidos por todos os meios e em todas as frentes. Com a maré de impureza e sensualidade que invade e submerge o mundo, é muito difícil hoje em dia não incorrer em pecados contra a virtude, seja em pensamento, olhar ou em ações. Do mesmo modo, com toda a sedução das coisas do mundo, das riquezas, dos seus confortos e com todo o barulho de notícias, curiosidades, diversões e atividades, é muito difícil ver verdadeiramente uma alma interior. Finalmente, não é preciso ser demasiado perspicaz para ver também até que ponto o diabo e o mundo atacam e conseguem destruir com maior ou menor força. E aqui, claro, cada um está suscetível de maneira diferente, mas com maior ou menor esforço, maior força, em mais ou menos tempo, a fidelidade e perseverança de muitas almas na fé e na graça. Estaremos nós entre aqueles que sucumbem? Podemos muito bem estar. E para que este infortúnio não nos suceda, temos o remédio em São José também. Ite ad Iosef. Sejamos devotos do coração. Vamos a José e peçamos-lhe com frequência e fervorosamente por estas três graças que devemos reservar para as nossas súplicas a este santo protetor. Primeiro, peçamos-lhe então a graça de uma perfeita pureza de corpo e de alma, que por sua intercessão nos liberte das muitas armadilhas que hoje tendem à virtude. Porque, claro, é óbvio, esta é a pior de todas, no mundo que é hipersexualizado. Que nos conceda a graça de um grande amor à virtude,
que nos descubra o segredo da sua prática, a saber, um amor sincero e total por Jesus e Maria. E que nos dê também a força de tomar os meios, por vezes exigentes, como a mortificação corporal e a fuga das ocasiões. Segundo peçamos também São José, a constância, a graça de sermos verdadeiramente almas interiores, não mais e não menos do que ele foi. E a imitação dele, isto é, ir a Jesus por Maria, a graça de uma grande intimidade com a Santíssima Virgem, vivendo bem a nossa consagração a ela, a graça de obter o conhecimento interior e perfeito, neste caso, do amor que ele próprio teria por Nossa Senhora e do amor que ele próprio teria por Jesus Cristo. Terceiro, peçamos-lhe finalmente, a perfeita docilidade e fidelidade à graça de Deus, aos seus mandamentos, ao nosso dever de Estado, à nossa própria vocação, para que, através desta disposição de alma, possamos, ao fim e ao cabo, alcançar a perseverança final com a qual queremos ser os seus companheiros de glória, depois, claro, de o termos imitado na Terra. Espero que este podcast tenha sido útil, que São José se torne mais presente nas vossas orações, tal como se tem tornado presente nas minhas, e que possam investigar ainda mais sobre este santo que viveu aqui, hoje, uma perfeita ou quase perfeita união com Maria no casamento e uma proximidade brilhante com o nosso Senhor Jesus Cristo, criando-o, educando-o naquilo que era possível educar, como é óbvio, sendo Deus tudo sabe, e levemos este exemplo para a meditação. Estamos em março, é o mês de São José, façamos deste mês o mês em que nos aproximamos daquele que é o maior santo, depois de Nossa Senhora, São José, o nosso protetor.